ser um pouco útil e ajudar os pacientes, os seres humanos. Se não fossem por outros motivos, nós temos que saber que a mudança de posição é uma questão de tempo. Um dia nós somos os caçadores, mas às vezes nós somos a caça. Eu já me tornei caça, eu sei como é importante a gente ter um suporte profissional, o suporte do médico. Mesmo os indivíduos mais duros, os mais arrogantes, eles precisam com frequência de um colinho, daquela mão que afaga, daquela conversa que consola e que ajuda, porque por mais duro que seja o indivíduo, num certo momento de sua vida, quando ele enfrenta algum obstáculo, o coração amolece. Lutar pela vida em vida é o lema que descreve a sensibilidade e determinação que garantem o reconhecimento ao cardiologista Dr. Elias Knobel. Cada dia que passa, quanto mais eu vou, o tempo vai passando, eu fico mais emocionado quando eu me recordo de todo o trabalho que eu tive nesses 38 anos cuidando de pacientes graves. Durante o período em que eu fui o chefe da UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, eu tive a oportunidade, não só a oportunidade, o privilégio de acompanhar 70 mil pacientes. Eu posso dizer para todos que eu aprendi a viver a vida em vida, ganhar experiência, incorporar emoções, respeitar um pouquinho o ser humano, ser um pouco humilde, porque é no leito de uma UTI, no ambiente da UTI, que é um ambiente extremamente democrático numa hora difícil, em que os pacientes estão numa horizontal, e na horizontal eu aprendi que todo mundo é igual. E cada vez que eu faço um trabalho e que eu sinto que tem uma boa repercussão, isso torna-se motivo de um estímulo para continuar sempre produzindo. Eu sou um privilegiado, eu sou um indivíduo, graças a Deus, com uma família bem constituída, e eu me sinto um indivíduo abençoado de ter a oportunidade de fazer o trabalho que eu estou fazendo com muito amor, com muita paixão e com muito carinho pelo ser humano que me procura. Nossa, dá até orgulho, né? Não é verdade? Que lindo! É uma história de vida e que o Marcos está assim. Olha, eu posso dizer que o Dr. Marcos, ele é a expressão do Salmo que diz assim, que os nossos filhos são a nossa flecha, que eles vão aonde a gente não foi. Porque a flecha na mão do guerreiro, o guerreiro vai até um ponto, mas a flecha vai até muito mais longe. E o Dr. Marcos tem sido essa flecha na mão do Dr. Elias, então imagina, né? Só que antes de tudo, antes de dizer tchau para ele, antes, a gente vai querer saber o que é sopro no coração, da onde vem depois do break. De volta aqui no De Bem com a Vida, nós estamos entrevistando o Dr. Marcos Knobel, que é chefe da cardiologia do Hospital Albert Einstein, então já dá para entender. Pergunta, o que é sopro no coração? Bom, o movimento cardíaco ele é constituído também por abertura e fechamento de válvulas. As válvulas que impedem o sangue de voltar para trás. Em algumas situações, quando você tem uma resistência à passagem do sangue por essas válvulas, ou às vezes a válvula não fecha normalmente, ela deixa o sangue passar, você pode produzir alguns murmúrios, que quando auscultado você pode dizer que é um sopro. O sopro ele pode ser um sopro inocente, que é enorme e a maior parte das vezes você costuma ouvir quando tem um bebezinho, criança, olha, tem um sopro. Muitas vezes esse sopro é um que a gente chama de sopro inocente. É um sangue que passa numa válvula praticamente totalmente normal, mas que faz algum barulhinho, um murmúrio. Porém, em alguns casos, você pode ter o sopro mais patológico, que traduz um problema das válvulas, ou seja, uma válvula que ela, em vez de abrir totalmente, ela não abre, ela abre
metade do que ela tem que abrir, ou a válvula que tem que fechar, ela não fecha nada. Então, às vezes, o sopro ele pode traduzir um problema cardíaco, mas a boa parte das vezes ele é inocente, mas quem vai falar isso aí sempre vai ser o cardiologista. Então, toda vez que tiver um sopro, o clínico, o pediatra vai encaminhar para o cardiologista para ser elucidado com um exame físico ou exames complementares. Traz dor, traz falta de ar? Pode não trazer nada, qualquer coisa assim? nada. É muito comum, às vezes, a gente pegar pessoas mais idosas, 40, 50 anos, em que nunca souberam que tinha sopro, você vai, escuta um sopro e não é nada. E aquele caso do jogador que apagou? Então, existem várias cardiopatias. Então, a gente tem cardiopatias relacionadas a problemas nas artérias, que nós chamamos de cardiopatia isquêmica. As cardiopatias, os problemas do coração... Isquêmica que ficou duro? Isquêmica que a irrigação do coração não foi adequada, que é o caso do infarto. Então teve uma parte que não foi o coração e ali então morreu. Existem outros problemas do coração relacionados aos problemas das válvulas, em que o coração fica fraco por causa das válvulas. Outros problemas que nós chamamos de idiopáticos, ou seja, nós não sabemos por que causa, mas o coração dilata. Uma grande causa também é a hipertensão arterial, com o tempo vai dilatando o coração. No Brasil, nos países da América Latina, a doença de Chagas é muito prevalente, a doença de Chagas que também causa uma dilatação cardíaca. E às vezes nós temos também as arritmias cardíacas, ou seja, quando o coração sai do ritmo. Pode ser desde arritmias bem simples, que dão um simples desconforto, ou arritmias que a gente chama de malignas, que podem até levar a uma parada cardíaca. Quer dizer, ali era uma Provavelmente coisa... naquele caso do jogador de futebol, ele tinha um problema no coração, que o coração engrossava muito e muitas vezes daí favorecia o aparecimento de arritmias. Então esse jogador provavelmente faleceu disso daí, que era uma miocardiopatia hipertrófica, que Porque era uma pessoa acompanhada, né? Num clube com... Olha, todo cardiologista já viu casos em que o paciente estava ótimo, 100%. Eu já vi casos de pacientes que fizeram um teste de esteira, foi perfeito, passou uma hora, eles tiveram um infarto. Isso aí às vezes acontece. Com o coração, muitas vezes os problemas são súbitos e inesperados. Dizer que a vida pertence ao Senhor mesmo. A gente toma cuidado, até porque eu acho que você deve amadurecer com saúde. Então, esses cuidados são muito importantes para que você possa desfrutar do tempo de vida que você tem que desfrutar aqui na Terra, bem, saudável, feliz, sem dor, né? Mas a vida pertence ao Senhor. Às vezes está tudo bem, mas é o dia de você ir embora, né? Com certeza. E olha, tem uma última pergunta. Ai, tô segurando, né? Claro, meu Deus do céu, tô segurando aqui. Uma última. É a Fernanda aqui da Penha, e ela falou que ela passou por 7 anestesias gerais, uma atrás da outra, se ficou com algum problema. Não, a anestesia por si só, ela pode levar a uma queda de pressão na hora, pode levar a uma diminuição de frequência cardíaca. Alguns anestésicos podem aumentar a frequência, levar algumas arritmias, mas nenhum dano permanente. Então, é muito importante que a anestesia seja bem feita, com cuidado, sabendo dos problemas da pessoa, sabendo das alergias que essa pessoa pode ter, mas de jeito nenhum. Não necessariamente ela pode fazer mais 10 anestesias bem feitas que o coração dela vai continuar intacto. Gente, olha, a gente podia ficar aqui, mas se você tiver mais dúvidas, então você pode acessar o blog, o site do Dr. Marcos Knobel, que é www.knobel, né? .knobel.com.br www.knobel.com.br. Querido, obrigada, é um prazer estar aqui, demais, Sônia. prazer Estamos à demais disposição. mesmo. Eu sei que a gente ainda vai se ver lá no hospital, né? Com certeza. Para bons momentos. Bons momentos, bom? se Deus quiser. E eu fico aqui com você com marcas de milagre. Milagre está acontecendo sim. Às vezes você só ouve coisas ruins, mas há muitas coisas boas que Deus tem feito e pode fazer também na tua vida. Presta atenção que já